Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Amém, pessoal? Vocês podem se sentar. Alguém pode me ver o outro, o mais firmezinho, por favor? Amém? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Diel. Eu sou líder de um grupo familiar que se reúne, fazendo até uma propaganda aqui, né? Se reúne aos sábados, às 18 horas, aqui a 2 quadras da igreja. O pessoal do meu grupo familiar, levante a mão aí. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Amém. São todos bem-vindos, se vocês quiserem visitar, tá certo? Bom, o tema central da palavra de hoje está lá em Hebreus. Vou dar uma pista para vocês, ver se vocês acertam qual que é o capítulo de Hebreus. Né? É a parte de Hebreus que fala sobre os heróis da fé. Qual que é o capítulo? Capítulo 11, parabéns, Mateuzinho. Capítulo 11 de Hebreus, está lá em Hebreus 11, 4. Queria que vocês abrissem para mim, por favor, por gentileza. Amém? O tema central desse capítulo, além dos heróis da fé, se a gente pudesse dar um outro tema para esse capítulo de Hebreus, é que Deus deve ser adorado. E se Deus deve ser adorado, Ele deve ser adorado em espírito e em verdade. Amém? Esses heróis da fé foram homens que adoraram realmente ao Senhor. Foram homens que foram verdadeiros adoradores do Senhor. Amém? E nós devemos seguir o exemplo deles e sermos também adoradores de Deus. Amém? Fala assim, acompanhe comigo. A minha versão é NVI. Quem tiver qualquer outra versão aí vai seguindo junto. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim. Diga assim, ofereceu um mais excelente sacrifício. Amém? Pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas. E por meio dela, depois de morto, ainda fala. Amém? Bom, a gente sabe que para o cristianismo não existe essa coisa de falar com os mortos, né? A chamada necromancia. Mas hoje nós vamos ver uma pregação de um homem que já morreu. Amém? Vocês já viram uma pregação de um homem que já morreu? Pois é, aqui em Hebreus 11:4 fala de alguém que por meio da sua oferta que ele trouxe a Deus, ele continua dando testemunho até os dias de hoje. E esse alguém é Abel. A Bíblia conta que essa oferta que ele ofereceu a Deus era uma oferta tão excelente, mas tão excelente que essa oferta continua falando conosco até os dias de hoje. Amém? Certa vez eu ouvi a história de um homem chamado Carlos Fischer. Conta a história que esse homem, ele é um americano, né? Ele vivia numa cidade chamada Memphis. E o Simeão deve conhecer Memphis. Conhece Memphis, Simeão? Simeão é um cara internacional, nosso viajante. A história conta que esse homem, Carlos Fischer, ele era tão alucinado por Jesus, que ele tinha um aeroplano que a cabine do piloto era aberta. E nas asas do avião estava escrito assim, Jesus é a resposta. E esse Carlos Fischer conta a história que ele saía pela cidade assim voando com folhetos evangelísticos. E ele jogava esses folhetos no meio da cidade assim para anunciar o nome de Jesus. Diz que ele era doido por Jesus mesmo. Diz a história que quando ele foi batizado, o pastor levou um susto, porque quando ele levantou das águas, ele gritou assim, glória a Deus, enterrado à maneira da sua morte e levantado à maneira de sua ressurreição. E esse cara, por fim, ele era tão apaixonado, mas tão apaixonado, que diz que quando ele morreu, ele estava no seu leito de morte, ele chamou seu filho e falou assim, filho, não se preocupa com o meu funeral, não precisa botar ninguém para falar, a única coisa que eu quero que você faça é pega essa fita cassete aqui e põe para tocar no meu funeral. E diz que quando botaram para tocar essa fita que ele tinha dado para o filho dele, começou a saiu a voz dele, né? Ele era o próprio Carlos falando, né? Ele falava assim, olá pessoal,
eu quero dizer para vocês que eu estou aqui no céu. E o céu é um lugar maravilhoso. Aqui tem ruas de ouro, e as construções são de cristal reluzente. E diz que ele começou a falar o tanto que era maravilhoso o céu, e no final ele falou assim, eu quero convidar vocês para virem para cá um dia junto comigo. E esse é um único caso que eu conheço de um cara que pregou no próprio velório. Vocês conhecem outro caso assim? Eu não conheço outro caso, né? E da mesma maneira que esse Carlos Fischer, Abel foi um cara que, mesmo depois de morto, ele continuou falando, dando testemunho, né? Ele deu testemunho através da oferta que ele tinha dado para Deus, tá certo? Ele tinha dado uma oferta, ele deu uma oferta para Deus tão excelente, mas tão excelente, que aquela oferta ela continua falando conosco até os dias de hoje. Amém? O que nós vemos em Abel é uma sombra da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Como nós sabemos, o Antigo Testamento ele é um livro de sombras das coisas que haveriam de vir. Amém? Em Colossenses 2,17 fala assim, essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Jesus Cristo. Diel, como assim o Antigo Testamento é um livro de sombras? Bom, pegando um exemplo aqui, vem cá, Flávio, por favor. Para que haja sombra, sobe aqui, por favor. Flávio aqui está todo elegante hoje, de vermelho. Tommy Highfeld. Como é que fala? Isso mesmo. Vocês entenderam. Bom, para que haja sombra, precisa haver o quê? Luz, parabéns. Gente, interage comigo, não é só com o Leonard não, que vocês têm que interagir. Amém? Para que precisa haver para haver sombra? Mais alto? Mais alto agora para o pessoal de casa ouvir? Amém. Para que haja sombra, precisa haver luz. Amém? E não somente luz, precisa haver um corpo sobre o qual a luz brilha. Amém? Então, digamos aqui que que o Flávio seja... Que ele não esteja vendo na internet. Não é porque eu estava lendo Carlos Fischer, né? Então eu fiz uma analogia. Bom, digamos que aqui o nosso irmão Flávio represente a figura de Jesus Cristo. Tá certo? Isso está atrapalhando. É a cruz, né? No caso, a luz é o Antigo Testamento. Tá certo? Digamos que fazer uma representação de um sol aqui. Pela manhã, a sombra vai ser nítida ou pouco nítida? A sombra vai ser pouco nítida. Você não vai conseguir ver a cabeça do Flávio, não vai conseguir ver a orelha, o nariz, a boca, os narizes, né? A sombra vai ser uma sombra alongada. Vai ser uma sombra assim, pouco nítida. No meio da manhã, a sombra vai ser um pouquinho mais nítida. A sombra vai estar um pouquinho mais formada. E ao meio-dia, não vai haver sombra. Não vai haver sombra. Então, no começo do Antigo Testamento, no Gênesis, quando Deus criou o mundo, é como se fosse manhãzinha. A luz batia em Jesus Cristo, mas você não conseguia distinguir realmente a figura de Jesus. No meio da manhã, a sombra é mais nítida. E quando chega o meio-dia, no Calvário, não há sombras, porque você vê Jesus em pessoa. Amém? Você consegue ver Jesus, Ele mesmo. Então, é basicamente isso que é o Antigo Testamento. Obrigado, Flávio. Salve de palmas para o Flávio, por favor. Gente, vocês conseguiram achar o... Não? Vou pegar o de trás. Tá certo? Então, o Antigo Testamento é um livro de sombras. As coisas do Antigo Testamento, elas apontam para as coisas que haveriam de vir em Cristo, apontam para o Calvário. Amém? Todo o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, tudo aponta para o Calvário. O jeito correto de você ler o Antigo Testamento é procurando a figura de Jesus em cada um dos acontecimentos do Antigo Testamento. Amém? Por exemplo, quando o povo de Israel saiu do Egito,
que eles sacrificaram o cordeiro e passaram sangue nos umbrais das portas. Aquilo ali é uma figura clara, é uma representação clara de Jesus Cristo, do seu sacrifício por nós. Amém? E do seu sangue que nos protege da morte, que nos livra da morte. Amém? Então tá. Então, o Antigo Testamento é um livro de sombras. Amém? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente. Mais excelente? Amém. E para nós entendermos esse capítulo 11 de Hebreus, a gente tem que entender muito bem o capítulo 4 de Gênesis, que é onde está a história de Abel. Amém? Vocês podem abrir lá comigo, por favor? Gênesis 4. Amém? Queria uma voz máscula aqui para ler para mim, forte, potente. Marquinhos, vem cá ler. Gênesis 4, de 1 a 5. Amém? E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E acontecendo, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou ao Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. Amém. O que nós temos aqui nesse trecho que nós vemos é uma sombra da cruz na oferta que Abel ofereceu. Uma sombra da cruz de Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo na oferta de Abel. Amém? E foi por isso que Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Amém? Nós vemos duas ofertas. Primeira oferta, a oferta de Caim. Amém? O que Caim ofereceu? Do fruto da terra. Amém? Repitam comigo, fruto da terra. Gente, vocês estão meio mortos, assim, meio dormidos. Repitam comigo, fruto da terra. Amém. Está parecendo até aquele programa de domingo, né? Frutos da terra. Não, Caim não foi naquele programa. Segunda oferta. Abel ofereceu ao Senhor um cordeiro sacrificado, o primogênito de sua manada. Amém? A Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel, mas Deus não aceitou a oferta de Caim. Isso é um fato curioso, é um fato muito importante para a gente entender esse trecho. Amém? Uma oferta do fruto da terra, outra oferta de um cordeiro. Amém? E nós vemos nessas duas ofertas um contraste muito forte de adoradores, né, de adoração. Porque Abel era um adorador que adorava a Deus em espírito e em verdade. E Caim era um cara que adorava a Deus segundo o seu próprio engenho, o seu próprio esforço. Tá certo? Qual que é a diferença? Assim, você pode me perguntar, Guilherme, eu ainda não entendi qual que é a diferença entre a oferta de Caim e Abel. E muitas vezes a gente vê pregação assim, né? Deus não aceitou a oferta de Caim porque Caim trouxe os piores frutos. Caim trouxe a banana já meio manchada, a manga meio bichada, né? Caim não deu o melhor. Às vezes a gente ouve umas especulações assim, né? E na verdade a diferença não está bem nisso. A diferença não está nesse ponto. Nós vemos uma diferença de Abel conseguiu entender o que Deus queria. Abel conseguiu entender aquilo que Deus almejava na sua oferta. Tá certo? E uma coisa que eu quero falar para vocês, que tem a ver muito com isso, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Não sei se isso pode atingir vocês de uma forma meio drástica, né? Mas todas as religiões não possuem o mesmo valor. Todas as religiões não possuem o mesmo valor. Hoje,
nós vamos ser vistos como preconceituosos se a gente sair aí fora e falar que todas as religiões não possuem o mesmo valor, né? Existe até aquela máxima que é pregada até nas religiões espiritualistas, né, que todos os caminhos levam a Deus. Na verdade, todos os caminhos não é todos os caminhos levam a Deus, só um caminho leva a Deus. Amém? Todas as religiões não possuem o mesmo valor. Amém? Tanto é que Deus teve respeito pela oferta de Abel, mas não teve nenhum respeito pela oferta de Caim. Você pode trazer 2 ofertas diferentes para Deus, mas Deus só vai acertar aquela oferta que está de acordo com a sua palavra. Amém? E até existe um certo preconceito com esse termo religião. Eu particularmente, eu gosto da definição que Agostinho de Hipona dá para religião. Que religião vem do termo do latim religare, que significa religar com a divindade. Aquilo que estava separado foi religado com a divindade. Aquele que um dia estava separado foi religado com Deus. E isso é um conceito extremamente cristão. Um conceito extremamente cristão. Nós que um dia estávamos separados pelos nossos pecados, fomos religados, reconectados com Deus através do sacrifício de Jesus, através do sangue do Cordeiro. Amém? E isso é maravilhoso, porque a nossa religião não é uma religião de homens. A nossa religião não é uma religião criada por homens, não são rituais. A nossa religião é Cristo. A nossa religião é o sangue de Jesus. Amém? Hoje existe até um certo preconceito contra esse termo, um preconceito que vem desde lá da Revolução Francesa, do humanismo, do secularismo que foi criado na Revolução Francesa e que nós herdamos esse secularismo, né? Nós temos até a música não é o Raul Seixas, é o Renato Russo que cantava, né? Somos burgueses sem religião. E a Bíblia ela utiliza o termo religião. Em Atos, se nós formos ler, os gregos que aceitaram a palavra de Paulo, a Bíblia usa o termo gregos religiosos, né? Em Tiago, a Bíblia fala o seguinte: se alguém cuida de ser religioso e não refreia sua língua, a religião desse é vã. Amém? É porque existe uma religião, e essa religião não é uma religião de rituais, não é uma religião a nossa religião é Cristo. Amém? Amém? Segundo os estudiosos, o mundo conta com mais de 10 mil religiões. Só os hindus, eles possuem mais de 300 milhões de deuses. Mesmo dentro do cristianismo, nós temos várias denominações. Mas para a Bíblia só existem 2 religiões: a religião verdadeira e a religião falsa. Amém? Só existem 2 religiões: a religião de Caim e a religião de Abel. Amém? E a Bíblia fala: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim. Bom, qual foi o caminho de Caim? O caminho de Caim foi suas boas obras, foi salvação por esforço próprio. Caim era um agricultor, e a Bíblia diz que devido ao pecado a terra tinha sido feita maldita. E Caim, ele veio oferecer para Deus do suor do seu rosto, né? Do suor do seu rosto, do fruto da terra. Caim ofereceu para Deus aquilo que ele tinha plantado, do seu esforço próprio, daquilo que ele tinha lavrado. E Caim, ele achou que Deus ia ver aquela oferta e ia pensar assim: nossa, esse garoto se esforçou muito para trazer essa oferta para mim. Parabéns, Caim. Você fez o que eu queria. Você se esforçou na minha obra, no meu trabalho, por isso eu vou te salvar, Caim. Caim pensou que Deus ia se agradar do esforço dele. E Caim, ele não se lembrou de que a terra estava maldita, que a terra tinha sido feita maldita por causa do pecado do homem. Isso está lá em Gênesis 3:17. Vocês podem abrir comigo? Diz assim, maldita é a terra por sua causa. Deus falando com Adão: com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Amém? Amém não, misericórdia, né? O que Caim fez foi oferecer o seu esforço próprio.
Caim ofereceu o seu esforço próprio. Caim achou que ele ia ser salvo pelo seu esforço próprio. Em Judas 1:11 fala assim, ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Amém? O caminho de Caim é que você tente se salvar por suas próprias boas obras, ao invés de ser salvo pela graça de Deus. Amém? Você só é salvo pela graça de Deus, você não é salvo pelas suas boas obras, você não é salvo por aquilo que você faz de bom. Amém? Você é salvo pela graça de Deus. Amém? Ser salvo pelas boas obras é uma cultura ao invés do Calvário. Se você tenta ser salvo pelas suas boas obras, você rejeita o Calvário de Jesus, você rejeita a graça que existe em Jesus. Amém? Você se acha autossuficiente, você fala assim, não, Deus, eu não preciso da tua obra para me salvar. Eu posso me salvar sozinho. E desse jeito ninguém vai ser salvo. Amém? Você só pode ser salvo através da obra redentora de Jesus Cristo. Amém? E Caim, ele ignorou um pequeno detalhe. Lá em Hebreus 9:22 fala que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Irmãos, sem derramamento de sangue não há perdão. Para você ser perdoado dos seus pecados, é necessário que haja derramamento de sangue. Amém? Não há salvação a parte do sangue derramado. E o que Caim fez? Ofereceu vegetais. Caim poderia ser salvo através de uma oferta de vegetais? Não. Cadê o sangue? Não tem sangue. Amém? Caim podia estar o mais bem intencionado que ele poderia ter a maior boa intenção em oferecer aquilo a Deus. Mas Deus não está aí para a sua boa intenção. Se você não seguir a palavra dele, se você não seguir aquilo que está na Bíblia, tem até aquele ditado, né? De boas intenções o inferno está cheio. Caim podia estar até... Aleluia. Caim podia estar muito bem intencionado. Isso aí foi para vocês acordarem. Foi estrategicamente planejado. Amém? Caim podia estar até muito bem intencionado. Caim podia pensar assim, não, eu posso não ser o melhor dos sujeitos, mas eu me esforcei e Deus vai ver o meu esforço e Deus vai me salvar. Caim, parabéns, você não atingiu o padrão ainda, mas você está na média, então eu vou te salvar aí, porque você está na média, entendeu? Deus não salva ninguém porque está na média. Amém? Repita comigo, Deus não salva ninguém porque está na média. Vocês já ouviram muita gente falando assim, não, eu vou para o céu porque tem muita gente pior do que eu. Vocês já ouviram isso? Já ouviram assim, não, tem muito crente pior do que eu não preciso ir para a igreja. Meu irmão, não adianta de nada ter muita gente pior do que você. O padrão que Deus utiliza para te medir, para ver se você vai entrar no céu ou não, é Jesus. E Jesus foi o homem perfeito. E se você está abaixo desse padrão, você é pecador. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Amém? E por causa desse pecado, é necessário que haja um derramamento de sangue, para que você seja perdoado desse pecado. E esse derramamento de sangue nós temos no sacrifício que Deus providenciou para nós, que é o sacrifício do Cordeiro perfeito, do Cordeiro de Deus, que dá vida ao mundo, que é Jesus Cristo. Amém? Amém ou não amém? Sem derramamento de sangue não há perdão. Alguns de vocês podem dizer assim, Guilherme, isso aí é você que diz isso. Não, meu amigo, quem diz isso é Deus, não sou eu. Eu não tirei isso de mim mesmo, isso está na Bíblia. Amém? Outros vão falar assim, não, Guilherme, isso aí é a sua religião, eu tenho a minha própria religião. Bom, Caim teve a própria religião dele, e Caim morreu e foi para o inferno. Amém? Outros vão dizer assim, não, eu estou procurando uma religião que me agrade. Bom,
o mesmo fez Caim. Caim procurou uma religião que agradasse ele. Amém? Como eu disse antes, a nossa religião é Cristo. A nossa religião não são rituais de homens, a nossa religião não são coisas criadas por homens, a nossa religião está na cruz do Calvário, no derramamento de sangue por nós. Amém? Amém? Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim. Na verdade, a maioria das pessoas no Brasil, elas não necessitam de mais religião. O Brasil já é um país muito conhecido por ter muitas religiões, né? O Brasil, ele só precisa da única religião verdadeira, que é Jesus. Amém? Como eu disse antes, religião vem de religare, no sentido de religar com a divindade. Aquilo que estava separado, um dia separado, foi religado com Deus. Amém? E Jesus é a única coisa que nos religa com Deus. Nós que estávamos separados de Deus por causa do nosso pecado, nós fomos religados com Deus. E isso é tremendo. Isso é tremendo. Amém? Muitas pessoas no nosso país, na verdade, elas são egomaníacas. Elas vão para o inferno achando que são boas demais para serem condenadas. Vocês já viram pessoas assim? Pessoas que acham que são boas demais. Não, eu sou boa demais, Deus não vai me condenar por causa disso. Eu faço caridade, faço boas obras, eu vou no orfanato, eu passo a mão na cabeça das criancinhas. Não, eu sou bonzinho, dou dinheiro para instituição de caridade, e Deus não vai salvar ninguém porque essa pessoa é bonzinha. Você pode ter certeza disso. Deus não vai salvar ninguém por ser bonzinho. Você não vai terminar a corrida se não houver alguém que corra por você. E esse alguém é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode terminar a corrida por você. Amém? Um pastor americano, certa vez, ele foi pregar na cidade de Mênfis. Outra vez na cidade de Mênfis, né? E lá uma senhora veio conversar com ele. E ela queria impressionar o pastor. E ela falou assim, ó, pastor, nós estamos tendo umas aulas lá no nosso grupo de estudo. E a nova versão da Bíblia que nós estamos estudando, a versão da Bíblia que nós estávamos estudando é Boas Novas para o Homem Moderno. É uma versão americana, tipo linguagem de hoje. E ela chegou para o pastor e falou assim, ó, pastor, nós estamos estudando a Bíblia Novas Modernas para o Homem Bom. Né? E disso a gente está cheio hoje em dia. Né? Só que, na verdade, as novas elas não são modernas. As novas são tão antigas quanto o livro de Gênesis. E não são novas para o homem bom. São boas novas para o homem mau. Amém? O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não é a salvação pelas obras. Mas Caim ofereceu do fruto da terra. Mas o que Abel ofereceu? A Bíblia diz que Abel trouxe do primogênito de suas ovelhas. A oferta de Abel estava baseada no derramamento de sangue. Agora, permita-me dizer qual que é a diferença dessas duas ofertas. Há poucos minutos eu disse que as pessoas não necessitam de mais religião. Elas precisam largar suas religiões e se voltar para a única religião verdadeira, que é Jesus Cristo. Amém? As religiões falsas são o que os pecadores podem fazer por um Deus santo. Ao contrário, o Evangelho é o que um Deus santo pode fazer pelos pecadores. Amém? O que um Deus santo pode fazer por mim e por você. Amém? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício de Caim. De onde que Abel teve a ideia de trazer um cordeiro para Deus? Já pensou para parar nisso? De onde que Abel teve essa ideia de trazer um cordeiro para Deus? Será que Abel estava um dia lá pastoreando as ovelhas e ele, já sei, vou trazer um cordeiro, vou matar o cordeirinho lá, Deus vai gostar? Será que foi uma súbita inspiração que bateu nele? Bom, na verdade não. Vocês se lembram de quando
Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, quando Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, um pouco antes de eles serem expulsos, que eles perceberam que eles tinham pecado, eles se vestiram com folhas de figueira. Então, se lembraram disso? Se vestiram com folhas de figueira. Quando Deus chegou e viu os dois lá, Deus falou, nananina, não. E o que Deus fez? Deus pegou e vestiu eles com peles de animais. Amém? Por que Deus vestiu eles com peles de animais? Porque sem derramamento de sangue não há perdão. Amém? O que a figueira é? A figueira é um fruto da terra. Ao contrário, Deus vestiu eles com peles de animais. E para vestir eles com peles de animais, teve que haver a morte de um animal. Teve ou não teve? Senão, não daria para vestir eles com peles de animais. E por que Deus estava tão interessado no derramamento de sangue? Por que Deus estava tão interessado no sacrifício de animais? Por que será? Deus estava fazendo um reflexo condicionado com o povo dele. Se vocês forem ver, ao decorrer de todo o Antigo Testamento, nós sempre vamos ver os grandes homens de Deus oferecendo sacrifícios a Deus. Sacrifício de ovelhas. Amém? Por que Deus fez isso? Por que Deus estava tão interessado no sacrifício? Deus estava criando uma resposta condicionada. Vou aumentar um pouquinho a cultura inútil de vocês. Vocês conhecem um fisiólogo russo chamado Ivan Pavlov? Conhecem? Foi um fisiólogo russo do início do século XX, que ele ficou muito famoso devido a uma experiência que ele fez com cachorros. Todo dia, ele alimentava o cachorro dele, e na hora que ele alimentava o cachorro dele, ele tocava uma música. Todo dia, ele ia lá alimentar o cachorro dele e tocava a música. E um belo dia, o Ivan Pavlov, ele pegou e tocou a música e não alimentou o cachorro. E adivinha o que aconteceu? O cachorro começou a salivar. O cachorro, ele conseguiu criar uma resposta condicionada no cachorro. O cachorro ouvia a música e ele associou isso com comida. Então ele começava a salivar. O que Deus fez com os sacrifícios? Com o sacrifício, Deus criou uma resposta condicionada no seu povo. Toda vez que o povo de Deus via o sangue sendo derramado, via o sacrifício sendo feito, o povo de Deus associava o pecado com a morte. Pecado, morte. Pecado, morte. Já parou para pensar o tanto que é violento um sacrifício de um cordeiro? Ainda mais o cordeiro, aquele animal bonitinho, né, fofinho. Imagina o cara pegando o cordeiro lá e cortando a garganta dele. Imagina, toda vez que existia um pecado, ele tinha que ir lá e cortar a garganta do cordeiro e sacrificar o cordeiro. O povo de Deus acabou associando o pecado com a morte, o pecado com a morte. E da mesma maneira, o meu pecado só nos conduzem à morte. E para que nós não morramos, é necessário que haja um sacrifício. É necessário que haja um sangue derramado. O sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Amém? Amém? Ademais, Abel, ele não teve... Essa ideia que Abel teve de sacrificar o cordeiro não foi só observando a história do pai e da mãe dele. Abel não foi só observando, Deus vestiu os meus pais com peles de animais, que representam o sacrifício de um animal. Não foi só isso. A Bíblia conta que Abel era um profeta de Deus. Amém? Vocês podem abrir comigo em Lucas 11, 49? Lucas 11, 49. Todos acharam? Diz assim: por isso Deus disse em sua sabedoria:
Eu lhes mandarei profetas e apóstolos, do quais eles matarão alguns e a outros perseguirão. Pelo que essa geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de quem? Até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Amém? Foi Jesus que disse isso. Abel é chamado de profeta de Deus. Abel foi um mártir que morreu pela sua fé. Abel foi um profeta de Deus que conseguiu ver o sacrifício de Jesus Cristo lá na frente. E quando Abel ofereceu o cordeiro no altar, Abel, ele fez aquilo pensando no cordeiro de Deus que um dia seria enviado para morrer pelos pecados do mundo. Amém? Amém? Adão e Eva tiveram 2 filhos. Um foi um mártir, outro foi um assassino. E se você se pergunta se Abel entendeu acerca do sangue de Jesus Cristo, eu quero que você se recorde que Abel era um profeta. Em Atos 10, 42, 43 fala assim, ele nos mandou para pregar ao povo e testemunhar que este é aquele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Ou seja, Jesus foi quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Amém? Abel deu testemunho de Jesus Cristo. Todos os profetas deram testemunho de Jesus Cristo. Amém? Da mesma maneira, Abel, quando sacrificou aquele cordeiro, Abel estava dando testemunho de Jesus Cristo. Amém? E engraçado é que o sangue de Jesus não foi um plano tardio de Deus, não foi um plano de emergência de Deus. Deus não foi assim. Deus não foi pego de surpresa pelo pecado do homem e pensou assim do nada: vou enviar meu filho para morrer pelos pecados do mundo. O sangue de Jesus Cristo, Deus já tinha no seu coração a redenção por sangue desde a criação do mundo. Diel, aonde está isso? Abram comigo em Apocalipse 13, 8. Diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Amém? Deus já tinha no seu coração a redenção pelo sangue. Não foi um plano de emergência de Deus. Deus já sabia, Deus já tinha o desejo de enviar Jesus. Já era um plano que estava no coração de Deus. Amém? Amém? Antes que Deus pusesse esse planeta no espaço, Deus tinha redenção por sangue no seu coração. E aonde quer que você leia na Bíblia, você vai achar referências ao sangue de Jesus, desde o Gênesis até o Apocalipse. É o rio vermelho da vida. O sangue de Jesus corre desde o Gênesis até o Apocalipse. Se você for ver lá no Gênesis, o rio da vida começa a fluir quando Deus faz peles de animais para Adão e Eva se vestirem. Logo, o rio da vida continuou a correr quando Abel ofereceu o sacrifício a Deus. Quando Abel ele imolou o cordeirinho lá no altar. O rio da vida, do sangue do cordeiro, continua a fluir quando Deus pediu para Abraão que ele sacrificasse o seu próprio filho. Vocês já pararam para pensar o tanto que é violento, tanto que foi violento Deus pedir para Abraão sacrificar seu próprio filho? Eu, quando era mais jovem, ficava pensando assim: nossa, mas é muita injustiça. Como é que Deus foi pedir para Abraão matar o pobre do garotinho? E Deus, e hoje eu vejo, Deus tinha todo o direito, porque Isaac tinha pecado, Abraão tinha pecado, nenhum dos dois mereciam viver. A Bíblia fala: o salário do pecado é a morte. Nós, como pecadores, nós não merecemos viver. Se Deus quisesse, Deus podia exigir a morte de todos nós pelo pecado. Mas Deus escolheu nos redimir através do sangue do Cordeiro. Amém? E quando Abraão ia matar o seu filho Isaac, Deus falou assim: para, Abraão, para. Em vez de Isaac, sacrifica o carneiro que está atrás de você. Tinha um carneiro preso com os chifres numa moita
E aquele cordeiro sacrificado, ao invés de Isaac, ele simboliza Cristo, que foi sacrificado em nosso lugar, nós que merecíamos morrer, nós que merecíamos ser sacrificados. Amém? E esse rio da vida, ele continua a correr também, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito. Quando vocês se lembram, quando Deus mandou as 10 pragas ao Egito, a última praga foi a morte dos primogênitos. E a Bíblia diz que o espírito da morte ia passar por todo o Egito, matando cada um dos primogênitos de cada casa. E Deus deu uma ordem a Moisés, cada família dos israelitas mate um cordeiro e passe o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E isso simboliza o sangue de Jesus que está nas portas dos nossos corações. E esse sangue, ele impede que a morte venha e tome lugar em nós. Amém? E nós temos a vida graças ao sangue do Cordeiro de Deus. Amém? Se o povo de Israel pusesse qualquer outra coisa nos umbrais das portas, não ia ter dado certo. Eles podiam ter posto joias, diamantes, que o espírito da morte ia ter entrado. Eles podiam ter posto o Salmo 23 aberto lá na porta, que o espírito da morte ia ter entrado na casa deles. Eles podiam ter posto um cordeirinho vivo na porta, que o espírito da morte ainda assim ia ter entrado na casa deles. A única coisa que barrou o espírito da morte foi o sangue do cordeiro derramado. Amém? E a única coisa que vai impedir você de ter a morte eterna é o sangue do Cordeiro de Deus. Amém? Amém ou não amém? Mais alto, por favor. Amém. Parece que nem comeu feijão hoje. Amém. Muitas pessoas dizem assim, não, Jesus é só o meu exemplo. Eu sigo o exemplo de Jesus. Jesus não precisa só ser seu exemplo. Jesus precisa ser o seu Salvador. Você precisa tomar do sangue do Cordeiro e aplicar na sua vida. Amém? Só assim você vai ser salvo. Só assim você vai ser salvo. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então Deus, ele estava apontando para o Calvário através dos sacrifícios que eram feitos. Amém? Através do sangue derramado, Deus apontava para o Calvário. Amém? Eu quero te perguntar nessa noite, o que você sabe sobre o sangue de Jesus? O que você sabe sobre o sangue que foi derramado por você? Você tem tomado do sacrifício de Jesus? Você tem tomado do sacrifício do Cordeiro de Deus por você? Ou você tem tentado se salvar pelas suas obras? Você tem seguido a religião de Caim ou a religião de Abel? O que você tem feito da sua vida? Não que as obras não sejam importantes na vida do crente, porque as obras são frutos de uma fé genuína na nossa vida. Mas pelas obras ninguém vai ser salvo, a não ser que haja um sacrifício pelos seus pecados. E a Bíblia diz que há mais de 2000 anos atrás foi feito um sacrifício tão excelente por nós. Um sacrifício tão excelente por nós. E esse sacrifício, como o sacrifício de Abel, ele continua falando a nós até hoje. A sua religião é vã se a sua religião não é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo é a única verdade. Jesus Cristo é a vida. E se você não tomar do sacrifício dele por ti, você um dia vai morrer. Amém? Queria que você se colocasse de pé nessa noite. Amém? Flávio. Jesus é o Cordeiro de Deus, entregue para a salvação de todo aquele que depositar a sua fé nele, a sua confiança,
a sua esperança de salvação. Às vezes você pode estar vivendo a sua vida da maneira errada. Você pode estar vivendo a sua vida cristã, praticando as coisas por esforço próprio, não confiando na graça de Deus. Às vezes você pode até nem mesmo nunca ter ouvido falar desse sangue que um dia foi derramado por você. Se você se sentiu tocado por isso nessa noite, eu queria que você fechasse seus olhos. Amém? Todos fechem seus olhos, por favor. Repitam essa oração junto comigo. Querido Deus, eu reconheço que Jesus derramou o seu sangue precioso em expiação pelos meus pecados. Eu me arrependo deles, Jesus. Eu te peço, Senhor, entra agora no meu coração. Toma minha vida. Perdoa-me. Limpa-me. Eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Ajuda-me a ser a pessoa que tu queres que eu seja, para que o Senhor seja honrado através da minha vida. Obrigado por salvar-me. Eu oro em teu nome. Amém. Posso descansar em tuas mãos. Posso descansar. Posso descansar.